Só que, quando esses seres chegaram no nosso planeta, e a gente está falando aí de 3 milhões de anos atrás, eles começaram a dominar a parte de superfície das cidades intraterrenas. Eu estou falando dos draco-reptilianos, e eles começaram a dominar essas duas partes do planeta. Houveram várias etapas de extinção em massa. Nós estamos na 6ª experiência, ou seja, é a 6ª vez que avatares humanos, corpo humano, como a gente conhece, está povoando esse planeta. Essa é a 6ª e última vez dentro da dimensão em que nós vivemos. Ou seja, as outras 5 vezes houveram eventos de extinção em massa e acabaram com o processo. Por isso que todos os lugares que a gente for escavar no planeta, você vai achar alguma coisa. É muito fácil dizer que tem uma cidade na Amazônia, porque houve cidades em todos os continentes nesse planeta durante 3 milhões de anos. Então é muito fácil dizer, eu achei uma colher na Amazônia, isso aqui é a cidade XPTO. Não é a cidade XPTO, I'm sorry. E vamos lá. O que aconteceu com isso? Há 256 mil anos, mais precisamente, os seres que dominaram esse planeta, que dominam ainda esse planeta, hoje com muito menos força do que eles dominavam antes, eles começaram um processo de manter as pessoas aqui. Por quê? Os seres que dominam esse planeta, os draco-reptilianos, draconianos e reptilianos, eles fizeram uma opção consciente de não se alimentar da energia da fonte criadora. O que significa isso? Todos nós que somos consciências, que temos avatares, nós nos alimentamos da energia da fonte criadora, através de diversas coisas, através de emoções, sentimentos, através de luz do sol. Para quem não sabe, a luz do sol é um excelente alimento. Nós nos alimentamos da energia da fonte criadora. Esses seres, por uma questão de rebelião, desistiram de se alimentar de forma direta da fonte criadora. O que acontece a partir daí? Nenhum avatar em nenhum lugar do universo consegue sobreviver sem a energia da fonte criadora. Eles precisam dessa energia. É a energia que dá a bateria ao avatar que nós utilizamos, independentemente de qual dimensão seja, independente de como esse avatar apareça, se tem a aparência física. A partir daí, eles fizeram um processo de se alimentar da energia dos humanos desse planeta. Como faz o processo? É por isso que a gente gosta de dizer que esse planeta é um misto entre prisão, hospício e fazenda. Fazenda, porque todas as vezes que você estiver dirigindo o seu carro lá no interior e ver aquele mando de vaquinha, nós somos as vaquinhas para esses seres. Prisão, por quê? Porque a roda de Sansara foi um esquema gerado para que nós não saíssemos desse processo, e faz com que nós vivêssemos, ou fazia com que nós vivêssemos, um loop infinito de reencarnações, para que todas as vezes em que nós entremos nessas reencarnações, nós permaneçamos alimentando esses seres. E por que eu digo também que isso é um misto de hospício? Porque o processo foi tão bem feito na 4ª dimensão que nós pedimos para voltar de forma consciente. É consciencial. Nós usamos o nosso livre-arbítrio para assinar os contratos, aquilo que as pessoas gostam de usar a palavra karma. Então, eles utilizam esse livre-arbítrio nosso através de convencimento, não é enganação, para que nós assinemos esses contratos e voltemos para pagar esse karma. Lembrando que o próprio termo karma, ele nasceu na nobreza indiana há 9 mil anos atrás. Esse termo, antes de 9 mil anos atrás, ele não existia. Quando a gente começa a entender esse processo, a gente começa a entender o porquê dessas idas e vindas dos humanos aqui. Só que o processo ele é muito bem feito. As religiões foram criadas, todas elas de forma inegável, com o intuito de controle. A intenção ela é o castrador da humanidade. A intenção ela é aquilo que tira de você o seu poder e coloca o poder numa entidade específica, seja ela alguém da própria religião, seja ela um Deus que não é você. Então, assim, uma coisa que logo quando a minha consciência começou a se expandir, fazer esse parênteses aqui,
O Sr. Arcturus esteve comigo, o Sr. Arcturus é um regente do meu planeta, ele esteve aqui e ele foi muito claro e ele me disse assim, ele falou assim, eu vou te passar 2 diretrizes, as 2 diretrizes que eu vou te passar são as duas diretrizes para você seguir a sua vida. Primeira diretriz, se tudo que você assistir, ler, conversar, o que quer que seja, conter palavras ou traços de religião ou religiosidade, descarte. A fonte criadora não tem religião. Deus é tudo. Deus não precisa de nada. Deus é Deus. E nós somos esses deuses. E a segunda coisa, segunda diretriz é, se aquilo que você faz, assiste, lê, tira de você o seu poder pessoal, aquilo não é da fonte criadora. A fonte criadora te empodera. Exemplo clássico para a gente fechar esse parênteses. A religião criada em cima de Sananda, aqueles que vocês conhecem como Jesus, na última modificação da Bíblia, a Bíblia foi toda escrita por humanos com a intenção de colonização e castração daquilo que vocês entendem. É um roteiro de um filme muito bem feito e esses seres são tarados em manter esse roteiro funcionando, mas a última modificação dela, que foi feita na época do Império Romano, foi proibido, porque existem acordos de ambos os lados, tá? Ambos os lados têm interesse, tanto o lado da confederação quanto o lado dos dominadores daqui, mas foi feito um acordo onde as palavras de Jesus não poderiam ser modificadas. Então, clássico texto de Jesus, para quem já frequentou ou foi alguma missa na vez na vida, ou culto, o que quer que seja, vós sois deuses, farão que eu faça e muito mais. Ou seja, Jesus já dizia para você a verdade. Então, assim, a maneira como isso é passado para nós, através daqueles que acham que representam Jesus, é totalmente errônea, é totalmente com a intenção de fazer com que você fique preso no processo. Então, assim, para que a fazenda funcione, eu preciso alimentar essa fazenda. Eu preciso estar sempre trazendo consciências novas nessa fazenda ou mantendo as consciências antigas. Lembrando que o processo do planeta era mais ou menos, em termos de números, eu não lembro o número agora exato, mas era algo em torno de 32 bilhões de consciências, nas quais algo entre 6 bilhões ficam encarnadas e o resto fica fazendo a roda de Sansara funcionar. Qual era o processo? Você fazia a transição do físico para o não físico, ou seja, desencarnava, entrava no, entre aspas, túnel de luz, e dentro do túnel de luz um monte de informação que ativavam 3 sentimentos, que são os sentimentos que dominam você, faziam você voltar. Estamos falando de culpa, de medo e de apego. No momento que você entra no túnel, um monte de informação de medo, culpa e apego, medo, culpa e apego, medo, culpa e apego, você pega a primeira saída à direita e entra nas, entre aspas, cidades-luz, onde está todo mundo lindo, vestido branco, lindos labradores peludos e bem penteados, correndo por gramados impecáveis, e cidades maravilhosas, onde as pessoas que estavam ali não eram enganadores, tá? Deixando isso bem claro. Elas também eram enganadas, assim como nós somos quando nós... ou como nós éramos quando nós íamos para lá. E no momento que você chega lá, você é levado para um hospital, onde vai ser curado e tudo lindo e maravilhoso. Aí vem a conta desse hospital. E a conta desse hospital, quem apresenta essa conta são os senhores do karma, que eu vejo pessoas até hoje pedindo para escreverem cartinhas para os senhores do karma, para que os seus karmas sejam aliviados. Os senhores do karma, na verdade, eram arcontes, e esses arcontes apresentavam a conta dizendo, olha, você traiu fulana, você roubou um pirulito quando você tinha 5 anos, você xingou sua avó, e aí a conta está aqui. Então agora você vai ser traído pela Beltrano, você, em vez de você roubar o pirulito, você vai ser roubado quando você tiver não sei quantos anos, né? Aí você fala, tá bom, se é para minha evolução, eu aceito. Você assina o contrato e desce. E começa o seu processo. Então, o seu karma é um contrato feito por seres de não-luz para manter você preso no mesmo processo. E por que a roda de Sansara funciona, ou melhor, funcionava como um relógio suíço? Por uma única razão. Por um atributo chamado véu do esquecimento. Se eu não tenho memória, eu não tenho aprendizado. Se eu não tenho aprendizado, eu não consigo evoluir. Então, o que era para ser uma evolução normal no planeta de terceira dimensão,
Entre 10 e 20 encarnações, tem gente que está aqui na milésima e não consegue sair daqui. Por quê? Porque eu não lembro o que fez no verão passado e repete as mesmas coisas no verão seguinte. E o processo ficava acontecendo, até a terceira semana de dezembro de 2022. Eu estava no processo de conexão, na terceira semana de dezembro de 2022, 5 horas da manhã, e na mesma hora eles viraram para mim e falaram assim: abre uma live no Instagram e avisa, findamos a roda de Sansara.